Olá, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais um domingo. Hoje teremos o Ed do canal Somos Espiritismo. Vamos esperar ele entrar. Vamos olhar, ele entrou já. Olá, boa tarde. Olá, Ed, boa tarde. Tudo bem? Como é que estamos? Tô bem, você está bem? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Você tá me ouvindo também? Ótimo. Normalmente eu peço pro convidado fazer a prece inicial, tá? Então, quando você quiser começar. Então tá. Então eu vou pedir para que aqueles que se sentirem à vontade, confortáveis, que fechem os olhos e que respiremos lenta e profundamente. E a cada ato desse respirar e expirar, que a gente sinta que as energias deletérias, os miasmas, as preocupações, ansiedades e sentimentos não bons possam sair de nós e que a gente possa absorver bons fluidos, boas energias, as boas vibrações dos nossos amigos do mundo espiritual e que eles nos acerquem e nos envolvam com seu amor e seus fluidos. E agradecer pela oportunidade de podermos participar dessa reunião à distância, dessa live. Que tudo que precisarmos falar aqui entre em nossa tela mental e que nós possamos, assim, discorrer bem, termos um debate bom e instrutivo. Esteja conosco, que assim seja. Entendi. Pronto. Então, assim, você pode começar do jeito que você quiser. Se você quiser começar falando alguma coisa, você que sabe. Bem, eu não posso começar sem antes agradecer pela oportunidade, né, que a Juventude Espírita Allan Kardec está me proporcionando e agradecer na pessoa aí da Camila, né, que está aqui com a gente, a nossa Mila, né. Já tivemos uma live anterior, né, que foi muito rica, muito, né, produtiva e novamente nos encontramos, né, aqui, né, Mila? Pois é. Bem, o nosso tema que foi reservado para a tarde de hoje é a purificação íntima. Mas antes eu gostaria de falar sobre um assunto que é muito pertinente nesse mês que nós estamos vivendo, né, que é setembro. E, claro, né, setembro amarelo. Eu queria dizer o seguinte, que o Brasil ele ainda continua ocupando a oitava colocação em números de suicídios no mundo. E isso não continua sendo preocupante, porque a cada dia 30 brasileiros se matam. E isso é um número bastante alarmante mesmo. A segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil é o suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. E no mundo, cerca de 800 mil pessoas morreram por suicídio no ano. Ou seja, mata-se mais, o suicídio morre mais pessoas do que se for comparar com as guerras, com o homicídio e com alguns tipos de câncer. E a taxa de suicídio no mundo cai, apesar dessa quantidade absurda aí que eu falei, mas no Brasil aumentou em 24%. Então, continua valendo todas as medidas que a gente puder fazer para ajudar essas pessoas que estão com essa dificuldade, né? Conversar ainda é o melhor antídoto. É, divulgar também trabalhos como o do CVV, que é o número 188, que a gente pode ligar e ajudar bastante. Bem, sobre o nosso tema, purificação íntima. Conta-se na história que de um reino distante aí, que havia um homem lá, um rei, um príncipe, melhor dizendo, que ele precisava, para se tornar rei, ele tinha que se casar. Só que ele não tinha outras princesas disponíveis, né? Assim, nos lugares. Então ele queria escolher uma do seu reino mesmo, entre os seus súditos. Mas, como ele era príncipe, era uma pessoa muito rica, abastada, ele poderia atrair alguma mulher mal intencionada, assim, que não, né, não tivesse essa coisa. Então ele resolveu fazer um teste, né? Assim, isso é uma coisa bem antiga, né? Então ele mandou distribuir sementes para o reino, para as moças
que tivesse interesse. E aquela que trouxesse a flor mais bonita para ele ele desposaria ela, né? Que se ela aceitou participar do desafio é porque ela que realmente queria casar com esse príncipe. Que, aliás, diga de passagem, era um homem muito bonito, muito formoso. E, assim, ele era o que acho que toda mulher O daquela época, galã. daquele reino, queria. Exatamente, um galã. Certo. Então, assim foi feito. Passou-se o tempo, tinha uma jovem que aceitou, topou o desafio, plantou, fez a tal. Só que quando ela foi ver, a planta nasceu depois de um tempo e ela viu que a planta dela não estava dando flor. Porém, a das outras amigas, ela viu que tinha plantas assim mais menores, mas porém estava começando a dar uma flor bonita. Então ela começou a ficar assim meio preocupada. E ela foi cuidando daquela flor, cuidando daquela planta, quer dizer, cuidando. Passou-se o tempo até que chegou um momento em que a mãe dela chegou assim meio preocupada, pedir para ela assim que ela talvez não seria bom ela participar, porque a planta dela não tinha dado flor. Mas as das outras estavam com a flor assim maravilhosa, cada uma com a flor mais bonita. Mas aí ela foi e pensou comigo, não, eu vou participar assim, vou até o final. E aí a mãe apoiou, né? E assim foi. No dia de apresentar, estavam lá naquele salão, estava um verdadeiro jardim com a diversidade de flores assim lindas mesmo, cada flor mais linda que a outra, né, tal. E por fim essa única moça que estava lá, cabisbaixa, segurando o vaso onde estava a planta dela sem flor nenhuma. Bem, o que conta é que esse príncipe ele andou entre as mulheres e elogiou todas as flores, elogiou bastante mesmo, assim, ficou admirado com umas, outras perfumadas, e tinha até flores de cor azul, que era coisa muito rara, né, de se ver e tal. Mas por fim, depois que ele passou, ele viu uma única lá que não tinha flor. Não, ele não falou nada, passou por ela, nem disse nada. Apenas olhou para ela e saiu. Bem, o que acontece é que depois, quando ele voltou ao púlpito, ele foi e disse para todas as participantes lá que realmente estava muito bonito, estava muito florido aquele salão, estava um verdadeiro jardim, mas ele tinha uma coisa para dizer, que a semente que ele distribuiu entre as súditas do reino eram sementes de plantas que não davam flor. Eita. Então ele apontou para a moça lá que estava de cabeça baixa e ela assim, ela na hora parece que foi ela que floresceu, parece que foi que nasceu uma flor nela quando ela ouviu aquilo. E ele a convidou para ir lá para frente lá, tal. Aí falou que na verdade o que ele tinha dado para cada uma daquelas mulheres lá era a semente da pureza. Então assim, para se casar com ele tinha que ser esse tipo de pureza que ele queria, essa honestidade, né? Essa integridade, autenticidade, essa coisa assim. Então assim, é algo que vem de dentro para fora. Então, assim, isso tem a ver com o tema que nós vamos falar, porque a gente vai explorar bastante esse título, pureza íntima. E, assim, para a gente ficar bem alinhado com o que a gente vai falar aqui agora, eu peço permissão para ler, Vamos embora. certo? Pode ler. Então, é o item 18 do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier Emmanuel, Purificação Íntima. Então, tem uma passagem que Tiago Maior escreve, que é no capítulo 4, verso 8, que diz o seguinte: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Aí Emmanuel discorre para a gente o seguinte: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele poderá fornecer testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios. Bons ou maus, de todas as expressões exteriores, guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificação não é simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para
que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevasável de seus pensamentos, desculpe. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente a custas de palavras brilhantes. Bem, Tiago Maior, ele era assim conhecido porque ele era mais velho, né? Então tinha o Tiago Menor, que era mais novo, e tinha Tiago o Justo, que foi o que apareceu depois lá na frente. Tiago Maior, ele era irmão do apóstolo João. E Jesus o chamava de Boanerges, filho do trovão, porque ele tinha realmente uma característica assim bem própria disso, né? E por que Jesus dava esse, digamos assim, esse apelido para ele, né? Porque ele era um dos discípulos mais próximos do Cristo, Camila. E a passagem da Bíblia mesmo correta diz o seguinte: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm duplo ânimo, purifiquem o coração. Bem, é muito fácil, falando agora no texto de Emmanuel, é muito fácil conhecer a personalidade das pessoas com simples observação. A gente vê que há pessoas que são divertidas, outras são contidas, tem gente que é focado, já tem aquele que é desligado, é tranquilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E por aí vai. Isso aí é aquela característica exterior que a pessoa passa, né? Tal. E a gente muitas vezes brinca até com isso, né? Tem pessoas que trabalham com isso, né? Como atores, por exemplo, tal. Bom, agora essas expressões exteriores guardam seus fundamentos no mundo interior dos mesmos, ou seja, tem aquela parte já que vem do mundo interior, como fala o Emmanuel no seu texto. Isso aí é o que cada um sabe de si, cada um e Deus. Realmente, assim, a pessoa que é totalmente divertida e descontraída, no fundo, a gente não sabe se ela realmente tem essa descontração, essa característica. Assim como aqueles que têm toda aquela expressão grave no rosto, tal, são muito sérios, assim, de poucos sorrisos, também a gente não sabe que coração que ele guarda. E assim vai, dessa maneira. Então, quando uma coisa bate com a outra, ou seja, o mundo interior e o mundo exterior bate com a outra, a gente vê que a gente pode falar de autenticidade, da pessoa que realmente é aquilo que é. Por pior que seja, mas é aquela coisa autêntica, aquela que a gente confia. Então, nesse estágio evolutivo, somos portadores de deficiências íntimas que precisam ser retificadas, ou seja, purificadas. Aí é que vem essa coisa. Porque no estágio que nós estamos, é muito difícil a gente encontrar realmente pessoas que são por dentro, que são por fora. Ou seja, em determinados momentos que a gente passa, em determinados momentos assim de grande aflição, às vezes de grande dificuldade, é que a gente realmente mostra que nós somos. A dor, ela vem realmente revelar. Ela, de certa forma, ela é reveladora nesse sentido. Então, assim, a gente fica sempre imaginando, né? Ou seja, precisa sofrer para realmente mostrar o que nós somos? Não, não precisa. Mas também, de acordo com o tipo de vida que a gente leva, os papéis que a gente desempenha, seja no trabalho, na faculdade, entre os amigos, no grupo espírita, em casa, na família, ou às vezes na rua, ainda mais quem mora em algum bairro muito perigoso, aí a pessoa tem que assumir certos comportamentos, né? Vocês mulheres que digam, né? Porque nós vivemos num mundo tão machista que uma mulher assim jovem, bonita, que é sorridente, algum homem aí mal intencionado pensa, não, essa mulher tá dando mole para mim, eu vou, aí começa a insistir, aquela coisa toda, vira assédio, aí só Deus, né? Pois é. Então assim, mais aquela coisa, o que realmente tem dentro do coração da pessoa. Mas não é simples o trabalho de purificação, como diz Emmanuel, né? O que é purificar? Eu peguei os termos do dicionário: tornar-se puro, livrar-se de impurezas, depurar-se, sanear, limpar-se. Ou seja, no caso, livrar-se de pecados e manchas morais. Então, é nesse sentido que vem essa purificação. E quanto à passagem lá do Tiago, que ele falava os de duplo ânimo, né? Pessoas que têm duplo ânimo, que tem a ver com essa coisa da purificação, em outras traduções, a fase grega diz o seguinte, que na passagem de Tiago encontra-se o termo mente dupla.
ou seja, a mente dupla. Porque ânimo vem de ânima, ânima é alma. Então são também aqueles de alma dupla, ou seja, que tem uma coisa e outra, né? Mas será que isso é de todo mal? Vamos ver, né? É, que quer dizer que alguém indeciso, que por um lado isso pode ser alguém que seja indeciso, alguém que é muito variável, né, inconstante. Mas por outro lado também pode ser também aquele que ilude, aquele que em determinada situação fala de bênçãos, né, bendiz, mas em outra situação é aquele que amaldiçoa, aquele que maldiz mesmo, assim, aquele que dependendo da situação realmente ele acredita naquilo que ele está falando. Então assim ele não tem realmente aquela verdadeira pureza no coração. Porque quando a gente tem a pureza no coração, realmente isso aí é válido para todos, né? Tudo bem, a gente estava falando agora até há pouco tempo atrás do instinto de conservação, que realmente assim, isso faz com que a gente tome certas precauções, certas medidas, né? Porque isso é natural, é um instinto mesmo de preservação. Mas aqui a gente está falando daqueles que são dotados de má fé. Ou seja, a gente fala de duplo ânimo, mas é dupla, é como se fosse dupla face, né? Duas caras, né? Tal, aquela coisa toda. Em outra situação, aquele que amaldiçoa. Então, também nos ensina os espíritos que são pessoas desanimadas, ou seja, desânimo, ou seja, desânima, sem a ânima, ou seja, desalmados. É nesse sentido que eles colocam o ensinamento. Então, são pessoas que se deixam vencer pela primeira dificuldade. Esse que tem o ânimo dopre, ânimo duplo ou dupla alma, né, são indecisas, de fácil desânimo, né, sua fé é fraca e vacilante. É bom deixar claro que nós não estamos falando daquelas pessoas que sofrem o transtorno bipolar, que são pessoas que um dia estão assim, muito empolgadas, está com aquela euforia, assim, que chega a fugir do normal, e passa-se alguns dias ou meses, elas se encontram assim, em verdadeiro estágio como se fosse uma depressão, assim, né? Porque o transtorno bipolar ele é uma doença específica, né? A gente está falando de caráter. Jesus purificou o templo de Jerusalém como? Expulsando lá do pátio os cambistas, os vendedores. O templo de Jerusalém era um lugar que antes recebia todas as pessoas do mundo que iam lá para conhecer sobre essa questão do monoteísmo, né? Que era algo novo que tinha surgido. Então, nesse lugar era onde as pessoas conversavam, discutiam, falavam sobre as novidades, né? Assim. Só que depois começaram a aparecer o quê? Os cambistas, porque viam pessoas para se limpar dos seus pecados, eles tinham aquele rito exterior, que aliás era muito marcante naquela sociedade. Então, quem tinha pouco dinheiro comprava uma ave, levava a ave lá para dentro do templo, né, do templo de Jerusalém, e tinha um lugar lá que eles abatiam esses animais. Então, assim, o certo era a pessoa trazer esse animal da sua casa, trazer consigo mesmo. Que isso é que dizia lá a purificação. Só que não tinha gente que dava aquele seu famoso jeitinho, né? Então tinha quem vendesse. Quem tinha muito dinheiro comprava um boi, comprava um asno, um animal de grande porte, mas quem não podia comprava uma rolinha, sei lá, um passarinho, e levava para lá e ele era sacrificado. Então a pessoa sentia naquele ato do animal morrer que ele estava purificado. Quer dizer, um ato exterior, né? Será que isso é a verdadeira pureza mesmo, a verdadeira purificação, né? Vamos ver lá na frente, né? Até que chegou uma hora que Jesus, vendo aquilo lá, ele espantou aqueles vendilhões do templo, né? Tomou lá de um instrumento lá, que eu não sei até se é uma vara, um chicote, não sei, cada um fala uma coisa, e expulsou esses vendilhões. Porque, na verdade, Jesus tinha alguma coisa contra os vendilhões? Sim, tinha, mas não era totalmente contra eles. Jesus tinha contra era essa coisa da pessoa estar mentindo, fazendo com que houvesse uma falsa purificação. E Jesus tinha propriedade para se insurgir contra isso. Porque ele era mais quem falava ao coração das pessoas. Ele lia o coração. É por isso que ele foi sentar para jantar com um publicano, Zaqueu, que estava lá no sicômodo, lá, desceu lá da árvore, um baixinho, 1,5 m. Jesus viu o coração dele. Ninguém gostava de Zaqueu. Nossa senhora, um cara que, sei lá, cobrador de impostos lá, que não Vai lá, vai presta, pegar meu né? dinheiro. Pois é, pegar meu dinheiro, entregar pro dominador que veio dominar a gente aqui. Só que Jesus via. E realmente assim, tanto é que quando Jesus conheceu Zaqueu, Zaqueu revelou para ele que eu ajudo as pessoas e se eu causei prejuízo a alguém, eu devolvo até um cêntuplo a mais. É uma conta lá que eles faziam. Quer dizer, aí a gente vê. E o que dizer das mulheres, né? Jesus,
numa sociedade extremamente patriarcal e machista daquela época, Jesus ele deu dignidade para as mulheres, e não só para as mulheres jovens, que a gente, né, é acostumado, que a mulher adúltera, que foi pega lá em adultério, mas o curioso é o seguinte, que o homem que estava adulterando com ela não estava lá também, né, para levar pedra, só estava a Pois mulher. é. Olha só que interessante. Que coisa assim que a gente fica assim até a gente se põe a pensar, né? Dá até um meme assim, né? Aquele gatinho pensando assim, né? Pô, cadê o homem? Então, ele, Jesus, não só enalteceu, deu dignidade para essas mulheres, mas também como aquela senhora que entrava lá no templo lá e foi lá no gasofilácio e colocou 3 moedinhas, o óbolo da viúva, essa passagem. Jesus enalteceu essa mulher, assim como a própria mãe dele também. E também uma mulher que estava no poço, e Jesus pediu para que ela desse para ele de beber, e ela falou assim, mas eu sou uma samaritana, mas não interessa, você pode me dar o que eu preciso agora. Então, então Jesus foi esse cara que foi lá e expulsou aqueles vendilhões lá para parar com aquilo lá, porque aquilo não era verdadeira purificação, não é dessa forma. Assim como, por exemplo, já estou falando lá, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, no versículo 6, Jesus é convidado para o jantar com um fariseu, né? Lembrando que fariseu era uma categoria de judeu lá que era assim, era separado, era aquele que se os judeus se acham a raça escolhida, que é assim que eles falam, né? Os fariseus, eles eram os mais escolhidos ainda. Vamos dizer assim, eram os escolhidos, os fariseus. Então, eles eram aqueles que iam na casa das pessoas para ver se elas estavam cumprindo com as determinações do judaísmo, que não estava escrito, era apenas um costume, né? Dentre tantos esses costumes assim exteriores, né, de rituais, um deles era o quê? Era lavar as mãos. Só que esse ato de lavar a mão, ele era muito curioso, porque as pessoas se apresentavam para comer já com as mãos limpas. Só que elas tinham que pegar aquele ato de ter lá uma bacia com água, aquela coisa toda, molhar as mãos e enxugar. Ou seja, eram meramente ritualísticos. Então, quando Jesus e seus discípulos foram lá jantar e eles não passaram a mão na água, ou seja, lavaram as mãos segundo eles lá, os fariseus, eles se escandalizaram, acharam que era uma coisa muito estranha. Bom, lembro que Jesus e seus discípulos estavam de mãos limpas, mas tinham que fazer o ritual, e eles não fizeram. Então ele perguntou, por que vocês não fazem, né, desrespeito essa lei? Aí Jesus falou, então por que você também não respeita a lei de Deus? Aí o fariseu já ficou assim, né, mas como assim? A lei de Deus diz honrai pai e mãe, né, que é também a lei de Moisés, né, que está lá nos 10 mandamentos. Vocês não honram pai e mãe. E Jesus sabia, e Jesus não estava falando besteira. Aliás, né, Jesus, tudo que ele falou tudo é 100% aproveitável. Por quê? Porque veio da moral do Cristo. Então, por quê? O que os fariseus faziam? Eles pegavam a grande parte dos seus recursos e entregavam lá no templo, né, no templo de Jerusalém. Então, eles faziam esse sacrifício para se purificar. Então, como eles estavam puros, eles acreditavam que não precisava ajudar pai, né, ajudar a mãe, ajudar, né, as pessoas a fazer o bem. Não precisava, porque já estava purificado. Eu já dei a minha contribuição lá. Igual aqueles que iam lá, levavam os animais para serem sacrificados e pronto, opa, tô livre. Mas assim, agora a gente, só abrindo parênteses para o dia de hoje, né? Quando a pessoa vai na igreja lá e faz o confessionário com o padre, ela se sente também purificada. Ah, não, reza tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias e pronto. Aí a pessoa sai de lá, tipo assim, já tô limpo, né? Quer dizer, então, não, se eu cometer esse errinho aqui não vai ter problema, mas se eu cometer aquilo lá, tal. Aí, ou seja, passa-se uma semana, a pessoa está carregada de novo. Aí ela vai lá na igreja, tal, tal, tal. Assim acontece com nossos irmãos evangélicos, pessoas que vão lá, né, na igreja evangélica e dá a sua oferta, né? Não só o dízimo, mas a oferta. Então, dá a oferta e se sente assim, poxa vida, eu sou realmente abençoado por Deus. Aí sai e esse abençoado fica meio dúbio, né? E também a gente não pode esquecer, né? Tem muito espírita, né? Que no antigo normal, né? Ia para casa espírita, tomava um passe, tomava um copinho de cafezinho com água fluidificada e pronto. Agora eu já cumpri minhas obrigações, né? Eu tô. Pô, eu passava Então, a própria Joana aí. de Ângeles encarnada ali depois da. Exatamente, pois é. Então, assim, a pessoa já sentia assim, como se tivesse zerado, né? E aí começava a cometer certas iniquidades, aquelas coisas erradas, né, tal. E a purificação? Pois é, não é essa purificação que a gente fala.
Então, naquela época lá, os fariseus já faziam isso, né? E Jesus se insurgiu contra eles e falou assim, pois é, mas só que é o seguinte, a verdadeira purificação diz que você tem que cumprir a lei de Deus, né? E Jesus falava da lei de Deus e com referência a Moisés. Aí mais tarde veio Allan Kardec e os nossos amigos né, os espíritos dizendo que a lei de Deus está escrita na consciência, né? Como tem uma das passagens lá do livro dos Espíritos, né? Então é isso, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Olha que beleza. Jesus condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, era isso que Jesus já batia logo na tecla, na coisa. Então, ele, como era um verdadeiro leitor de corações, leitor de almas, ele sabia o que ele tinha que falar para as pessoas. Né? Tanto é que a pessoa que realmente era muito boa, e ele sabia que estava sendo boa mesmo, ele tinha palavras dóceis com aquelas pessoas, né? Tudo. E já aqueles que vinham muitas vezes tentar, que eram esses fariseus mesmo, ele já falava logo de cara, ó, raça incrédula e infiel. Já falava logo assim, o que vocês estão Nossa. pensando? Ele já deixava claro, Jesus era manso igual um pombo, mas era mais perspicaz que uma serpente. É o que está escrito na Bíblia. Então, assim, ele usava muito isso aí. Então, muitas pessoas vinham tentá-lo e ele via, por que você está me tentando? Ou seja, por que você está, né? Aí, aí ele ia e dava sempre os seus vereditos, dava os seus aconselhamentos, né? Assim foi, por exemplo, com a moeda lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O caso da mulher adúltera, né? Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E assim tantos outros, né? Que ele falava. Mas essa lição das mãos lavadas, a verdadeira pureza, ela que eu acabei de falar, está em Mateus 15, versículos de 1 a 20, que é cuidar do exterior, mas e deixar o interior sujo. E isso não é compatível. É igual a gente falava lá no começo, lá, de duplo ânimo, ou seja, de mente dupla. Por quê? Deixa o exterior sujo e conserva aquele interior, aquela coisa bonita, limpa mesmo, né? É igual fala do sepulcro caiado, né? Você vai lá, aquela coisa maravilhosa, toda branquinha, bonitinha, com florzinha e tal, mas vai lá ver, lá tá os ossos, os restos mortais e apodrecendo, né? Então é nesse sentido que se fala, né? Pois aqui, nessa passagem de Mateus, aqui entra a purificação íntima, que podemos dizer ser consequência, sabe de quê? Uma coisa que nós espíritas falamos demais, reforma íntima. Pois é aquela coisa assim. Muitas vezes eu falo assim, a primeira vez que eu ouvi falar dessa palavra reforma íntima, achei que era um ponto de chegada. Tipo assim, eu alcancei a reforma íntima. Aí pronto, tô zero. Não, Regenerado gente. agora. Reforma íntima, ó, você todo tá fazendo, sabe? Eu imagino assim, uma pessoa que mora numa casa muito grande e essa pessoa tá sempre mexendo um lado, e quando ela mexe, ali naquele canto ele tem que mexer também, tem que reformar. Se demorar demais para reformar, vai só ficando pior. Então, vai lá, às vezes você vai lá e faz uma reforma e ninguém percebe, porque o dano que causou lá era pouco. Mas agora, se deixar, o dano vai aumentando, então fica mais difícil a reforma. Fica mais chamativa, vamos dizer assim, incomoda os vizinhos, né? De vez em quando tá caindo um tijolo lá na casa do vizinho, porque você está fazendo a reforma, né? Então é isso. Aí você até tem gente que até bota uma placa assim, né? Desculpe o transtorno, estamos em reforma íntima. Quer dizer, podia ser até uma camiseta, né? Desculpe o transtorno, Pois estou em é. reforma íntima. Então, às vezes, pode ser que um tijolo caia na sua cabeça, mas não é porque eu quero. Estou tentando me melhorar, estou tentando, né, arrumar as coisas aqui. Então, a gente vai reformando. Ou seja, a coisa não para. Enquanto a gente está aqui, a gente vai, né? Porque isso é um dos sinônimos de evolução, né? Não é assim um ponto de chegada, não é um direito adquirido, vamos dizer assim, é uma luta constante. É algo assim que dia a dia a gente está fazendo, tal. E às vezes a gente pensa que certos locais, vamos dizer assim, certos lugares nossos estão arrumados, mas quando a gente vai ver, no primeiro momento que cai uma chuva, a gente vê que tem goteira. E essa chuva muitas vezes é isso. É quando a dor nos visita, é quando a ansiedade, é quando alguma coisa, algum parente, algum amigo faz alguma coisa que a gente não gosta, aí a gente vê que realmente, opa, esse lado está precisando de reforma. Porque eu achei que estava bom e não está. Então, assim, vai indo. Então, a reforma íntima é algo assim que eu acho que a gente nunca vai deixar, né, de reformar. Ou seja, quando virar espírito puro, talvez, eu não sei como é que é a vida de um espírito puro, porque eu nunca estive lá, né? Nem você, né, Camila? Pois Nem é, não quase é ninguém, né, mesmo? que estamos aqui, né? Mas, assim, imagino que a gente esteja sempre olhando essa situação, né?
Então, Camila, limpar as mãos é retificar as ações do plano exterior. Opa, peraí, acho que é, é isso mesmo, limpar do plano exterior. É a limpeza de sentimentos no recinto sagrado da consciência, como fala, né, o Emmanuel. E isso não se faz somente a custas de palavras brilhantes, como ele colocou aí. É, se cada palavra que sai dos nossos lábios caísse no chão, que a gente está aqui agora, o que que brotaria nesse chão? É uma coisa que a gente poderia pensar em falar, em perguntar para si mesmo. Se cada palavra que sai dos meus lábios fossem sementes e elas caíssem nesse chão, o que que cresceria? Cresceria a erva daninha? Cresceriam flores? Cresceriam, sei lá, algumas plantas medicinais? Ou não cresceria nada? Seriam estéreis? Então, de onde vêm essas palavras? Do coração. Já falavam, né? O mal não é aquilo que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai da boca do homem, porque aquilo que sai da boca do homem está cheio do coração. Então, assim, para a gente ter palavras boas, úteis, agradáveis e que realmente tem a ver com o momento que a gente está vivendo, assim, que a gente está passando com as pessoas, é importante a gente olhar primeiramente o coração. E o coração a gente fala realmente da alma. Então, os espíritos ensinam que a gente deve realmente combater os dois malezinhos que acompanham a gente, tentam nos sucumbir, que é o orgulho e o egoísmo, que são o pai e a mãe de todos os vícios que a gente tem. É o pai e a mãe de todos os vícios. Licença. Muito chique essa canequinha, minha gente, olha isso. Pois é. Então, assim, é o pai e a mãe de todos os vícios que a gente tem. Então, quando a gente começa a trabalhar o orgulho, é sempre pensar até que ponto eu estou certo. Até que ponto eu tenho razão. Até que ponto eu devo, né, dar a resposta ou ter a última palavra. Será? E o egoísmo? Até que ponto realmente eu sou generoso? Até que ponto eu ajudo? Até que ponto realmente eu quero que aquela pessoa cresça? Então é isso. Quando a gente começa a pensar nesses pontos assim que são culminantes, aí a gente começa a promover a verdadeira pureza, a verdadeira purificação. Porque com o tempo, o que que acontece? A gente vai criando músculo. É como se fosse um músculo. E esse músculo vai se fortalecendo, até que chega um momento que isso faz parte de nós. E fazendo parte de nós, a gente já começa a usar isso em certos momentos. E claro, vai ter hora que a gente vai errar, vai vacilar, vai tropeçar, em alguns casos talvez cair, mas é importante sempre se levantar. Se sujou, isso não é problema ter se sujado. O problema é não se lavar, é não se limpar. Então é voltar atrás, olhar para si e ver o que foi realmente feito de errado. E assim, eu falo de consciência tranquila, porque eu não sou eu acho que eu não sou uma pessoa fácil. Eu tenho certos problemas mesmo. Então, mas é aquela coisa, a gente sempre ter essa consciência e buscar. Se não conseguir sozinho, busca ajuda. Sempre é bom buscar ter uma religião, qualquer religião que seja, não precisa ser necessariamente espírita. Buscar o apoio de um profissional da saúde emocional, como psicólogo, por exemplo, se for o caso, um psiquiatra. E assim, importante é buscar, é ir atrás, é ter a boa intenção de querer se ajudar. Para que se ajudar? Para desenvolver uma coisa que é amor por si mesmo. Porque a gente não pode amar o próximo se a gente não ama a si mesmo. E sem amar o próximo e sem amar a si mesmo, a gente não ama Deus. É uma triangulação. Eu, o próximo e Deus. Então, essa triangulação ela tem que existir. Tem que ter 3 pontos ativos aí. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu falo que aquelas pessoas que se prostituem porque não têm condições de ganhar vida, que são mulheres trans, são homossexuais, que eles não prestam. Gente, eles são meu próximo. Não interessa, eu tenho que amar. Não interessa, sabe? Eu me sinto muito bem, assim, eu sou uma pessoa muito evoluída, mas, assim, eu, eu, só que eu condeno aquelas pessoas que estão nos presídios, né? Eu me acho muito bom, pois é, Fernandinho Beiramar, que é um famoso bandido aí, né?
Ele está no mesmo mundo que eu, o mundo de provas e expiações. Então eu sou melhor. Até que ponto, assim, até que ponto eu sou melhor que ele? Ponto nenhum. Porque se eu fosse realmente melhor que alguém aqui, se a Camila fosse, se todo mundo que está aí vendo a gente fosse, estaria no mundo evoluído, já estaria em outro mundo, já seria um espírito já de nível 3 ou nível 2, segundo Allan Kardec, e estaria aqui era para realmente ajudar. Então diz muito isso, né? Se essas pessoas que a gente não gosta, que a gente sente asco, sente nojinho, essas pessoas, se elas estão nesse mundo aqui, é porque elas têm o mesmo grau de evolução da gente. Então a gente não pode se sentir melhor. E o certo é a gente amar, mas amar sim, amar de acordo com o evangelho. Não é aquele amor de novela, aquele amor que a gente vê aí que já está, né, desgastado. Não. É aquela coisa assim de você respeitar, de você aceitar, de você, dentro do possível, ajudar, de acordo com as suas condições. E assim vai. Né? Queria falar aqui de um psicólogo chamado Rossandro Klingen. Ele tem um livro chamado Eu Escolho Ser Feliz. Ele faz nesse livro, assim, se a gente for resumir, assim, não é spoiler não, viu, gente? Ele faz uma relação direta entre termos autoaceitação e a felicidade. E isso tudo começa com os autos que ele apresenta lá. Primeiro, o auto-perdão. Lembra que todo mundo precisa perdoar, porque todo mundo precisa ser perdoado. Nós precisamos de perdão. Né? E o perdão é aquele que deve ser dado que 70 vezes, 7 vezes, como Jesus falou, ou seja, perdoar infinitamente. E esse perdoar infinitamente vale para nós também. Nós nos perdoarmos infinitamente. A gente sempre ir atrás desse auto-perdão. Sempre. Não interessa o erro que cometeu. Perdoe-se. Não fica perdendo tempo com mazela, choramingando, não. Procura refazer. Procura ver o que você pode consertar. Tenha uma atitude proativa. É nesse sentido o auto-perdão. Aí desenvolve o que? O auto-amor, ou seja, começa a se amar, começa a brotar aquela coisinha boa, boa, porque eu deixo de ser inimigo de mim mesmo. Então, a partir do que eu deixo de ser inimigo de mim mesmo, eu passo a ser amigo de mim mesmo. E amigo tem tudo a ver com amor, claro, a verdadeira amizade. Eu sou meu amigo, eu me conheço, eu sei que eu vou, se eu for para certos ambientes, se estiver com certas pessoas ou em determinadas situações, eu vou errar. Então eu vou evitar. Eu sei que eu posso errar, então eu vou evitar isso. Para quê? Para eu não ficar chateado comigo mesmo. Porque eu sou amigo de mim mesmo. Então pronto. E por fim, com o auto-amor, a gente consegue a autoaceitação. Essa autoaceitação, ela tem uma consonância direta com a felicidade. E falar em felicidade sem a verdadeira purificação íntima, não tem como. Né? Então, por isso que a gente frisa sempre, que é conhecer suas forças, suas fraquezas. Né? É o famoso conheça-te a ti mesmo. Né? Está lá no templo de Delfos, lá, né? Escrito lá, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios dos astros e tal, 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 tal. Então, a reforma íntima constante é assim, purifique-se com frequência. Está sempre se limpando, fazendo essa coisa dentro de si, porque isso vai reverberar para o exterior, né? Bem, eu estou falando demais, né, Camila? Você quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo, Ed. Né, é Bom, engraçado que eu tava falando, eu tava lembrando muito, tipo, dessas ações sociais, né? Que a espírita ama fazer ação social, tá lá acompanhando quilo, então vazar qualquer coisa assim. Só que aí você percebe algumas vezes, observando as pessoas, a gente nota que tem muitas vezes, não muitas vezes, algumas vezes, um sentimento de superioridade daquela pessoa que está fazendo a ação perante quem ela está fazendo. Tipo, eu tô indo na comunidade porque eu sou uma pessoa ótima, eu sou uma pessoa incrível, olha só como eu tô ajudando ele. Tá passando fome, coitada, eu tô aqui, o que seria dele se não fosse eu? E aí você vê, poxa vida, mas você tá fazendo essa ação por quê? É porque você realmente quer se purificar? Porque você realmente está com amor? Ou porque você leu ou lhe falaram no centro espírita que isso era legal de você fazer? Que isso era maneiro, que a reforma íntima era dessa forma? Que essa é uma coisa que eu fui muito. Eita, uma coisa que eu fico muito pé atrás dos centros espíritas, tipo, esse negócio de, como a gente fala, né? Reforma íntima. Quando você entra no centro espírita, você já sabe o que é reforma íntima, você já ouve. E aí, muita gente, na verdade, ela quer fingir uma reforma íntima que não tem.
que vai no que tu tava falando, né? Justamente, você tem uma fachada, você quer dizer que tá puro, que você é uma pessoa ótima, que você toma passe, que você já leu todos os livros de Allan Kardec, já sabe tudo, mas você não é aquela pessoa que você tá ali sabendo tudo, que você tá falando tudo, você não é. E aí fica aquele dúvida, né? Não, eu sou espírita, eu sou puro, eu sou pleno, eu sou uma pessoa evoluída, já todo mundo regeneração, meu amor. Aqui eu tô só de missão. Quem era Jesus aqui, menina? Eu sou quase, ó, irmã do lado ali. Aí a pessoa se acha muito mais do que ela é, se bota num patamar, se enxerga num patamar muito mais alto do que ela é, quando na verdade, quanta coisa ainda para reformar, né? Porque você tá fazendo uma ação para os outros, diz que é em prol do seu próximo, e só tá fazendo com interesse pessoal, se achando melhor do que fulaninho ou cicraninho, aí fica complicado. Ah, o pessoal tava pensando nisso quando tu tava falando. Ia falar outra coisa, mas esqueci, então continua aí. Pois é, você estava falando da caridade aí, né? Uma vez eu vi um palestrante dizendo, né, que o espírita, o que ele faz? Ele dá sopa para os pobres, né? E ai do pobre que não aceitar a sopa do espírito. Nossa, coitado. Então, assim, você vai, igual já foi, né, em algumas casas espíritas, né? Tá lá a pessoa lá, botando comida no prato. Próximo, próximo. Eu olho assim pra pessoa, o que você está falando? O que você está fazendo aí, amigo? Você não tá vendo, não? Tô fazendo caridade. Tá próximo. Poxa, peraí, ué. Assim, você está confortável em estar aqui fazendo a caridade, meu amigo? Antes não tivesse, né? Antes fosse fazer alguma coisa que realmente assim você pudesse fazer bem feito, né? De uma forma completa, com completeza, né? Assim, né? Porque, claro que a gente precisa ajudar as pessoas, né? Ainda mais que essa parte material, né? A caridade material. Mas não pode esquecer da caridade moral, né? Também, né? Caridade moral, que é estar apto a escutar, né? Perguntar, não apenas perguntar para a pessoa se está tudo bem e já querer sair para ir fazer outras coisas. Não, se você perguntar se está tudo bem, espere a resposta, né? Porque as pessoas falam que não está bem, né? A Betânia, do Aprendiz Espiritismo, está falando aqui, ó, por isso algumas pessoas criam antipatia por religiões e doutrinas, quando veem hipócritas. Perfeito, muito bom, Betânia, é isso mesmo. É a falta de autenticidade, né? Por isso. Ou seja, é aquele culto exterior que passa uma falsa pureza, mas vai ver no interior aquela coisa, né? Você vai numa casa espírita, quando a gente ia, né, no antigo normal, sentava lá no banco, aí uma pessoa lá na frente começava lá, né? Meus queridos irmãos, vamos rogar ao Excelsior Divino e aos espíritos de escol que nas profundezas do mundo espiritual venham as cascatas de luzes que vai permear todos os nossos corações e nos ajudar nessa estrada evolutiva, pois somos seres em pequenez espiritual. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, gente, eu quero morar nesse lugar, não quero frequentar, não, quero. Aí beleza. Aí vamos trabalhar. Passa uma semana lá para você ver como é que é. Pois Então é, é não isso. mesmo? É interessante, é isso. É igual, por exemplo, um ente espírita que teve aqui entre nós, chamado Batuíra, lá em São Paulo, um português nascido acho que em Lisboa e veio para São Paulo. E ele era realmente o sinônimo de autenticidade. Era uma pessoa simples, pacata. E uma vez ele estava na porta do seu centro espírita, lá varrendo lá, né, tal. Já era de tarde, à noite ia ter reunião. E chegou-se a ele um senhor de terno e gravata, todo assim, né, elegante mesmo, tal. Aí falou assim, né, o senhor trabalha aqui nesse centro espírita? Eu trabalho, sim. O que o senhor faz aqui? O senhor é faxineiro? Não, eu sou o presidente. Ele, o senhor é o presidente. Então é com você mesmo que eu quero falar. Não, porque é o seguinte, eu sou um médium que tem tanta mediunidade, eu sou psicógrafo, tenho clarividência, eu já materializei, já trabalhei com o Divaldo Franco, já fui assistente de Chico Xavier, já trabalhei diretamente com o Peixotinho e já fiz inúmeras palestras, inclusive fora do Brasil e tal, e eu mudei para essa cidade agora e estou querendo frequentar a sua casa espírita. Aí o Batori falou assim, não, mas não é minha casa espírita, irmão, é de todos nós. Eu falei, não, pois é, mas eu quero ser um trabalhador aqui, o que tem que fazer aqui? Aí o Batuíra pegou e entregou para ele a vassoura. A gente tem que varrer aqui na frente. Ele, não, mas eu
Eu sou médium, eu trabalhei com o Divaldo, com o Chico, é coisa mais meu irmão, o que tem que fazer aqui agora é isso aí. O senhor vai varrendo aqui na frente, que eu vou lá atrás cuidar já de limpar os bancos, viu? Que o pessoal mais à noite vai ter reunião. Ele, não, mas eu não posso fazer isso. Eu falei, ah, meu senhor, então sinto muito, viu? Aí o cara saiu, virou as costas e foi embora, né? Essa pessoa quer servir Jesus, Pois é. É que então cadê a nem pureza? como você pergunta, né? Mas o que o senhor quer que eu faça? Como é que você pergunta o que Jesus quer que a gente faça se você não está disposto a fazer realmente o que ele quer que a gente faça, né? Muitas vezes a gente não tem nem coragem de fazer essa pergunta, porque não está preparado para fazer realmente. Então me faz, fala, não, é que eu amo Jesus, eu sigo Jesus, eu sou aqui, super cristã. Mas quando faz a pergunta, você não tem medo da resposta. É isso que a gente tem que ver. Pois é, exatamente. Aí fica essa questão da purificação íntima, né? É o seguinte, a gente tem que florescer onde Deus nos plantou. Deus plantou a gente em tal lugar, então floresça lá. Na casa espírita não é diferente. Se você está lá na evangelização, seja uma flor na evangelização. Se você está realmente no trabalho mediúnico e você vê que você é um líder lá, uma líder, mediunicamente falando, floresça, floresça. Mas saiba florescer, sem vaidade, sem orgulho. Até porque um médium que tem vaidade é um pobre um coitado. Né? Um médium são ostensivos, que eu falo. Então é isso, a gente tem que procurar florescer onde Deus nos plantou. E assim tem que ser. Lembra lá do começo aquela historinha lá da semente da pureza, a semente da honestidade? Pois é isso. Mesmo que as pessoas não vejam as flores que a gente tem para oferecer, continuemos oferecendo. Continuemos. Porque quem precisa ver realmente o nosso brilho, as nossas flores, o mais bonito que existe entre nós, ele já vê que é Deus. E ele vem em silêncio, e a gente que tem isso em silêncio, né? Ou seja, faz o bem em silêncio, faz a caridade em silêncio, e assim fica sendo. Bem, era isso, né? Já estamos já no tempo avançado, né? Já são 15h48, né? Então é isso. Tem acho que 12 minutos, se você quiser falar mais alguma coisa. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, né? Esse canal aqui, Aprendiz Espiritista, é de uma amiga minha chamada Betânia, lá de Cajazeiras, na Paraíba. É um canal que está começando. Eu queria muito que as pessoas pudessem seguir, dar uma força, porque é mais um canal que apareceu. E eu acho ótimo quando nós espíritas, a gente começa assim, a nos apoiarmos, né? Uhum. Porque, querendo ou não, é uma pessoa que você pode conhecer, que pode até virar realmente um verdadeiro amigo mesmo, assim. Foi dessa forma que eu conheci a Camila, né? Foi participando de grupos de jovens, né? Tal. Eu não sou tão jovem assim, mas eu sou muito ligado. Jovem de Eu trabalho com espírito. juventude. Pois é, somos amigos espíritos, exatamente. Até porque o espírito não tem idade também. Pois Então é. eu conheci a Camila nesse grupo lá, Jovens com Ivone, que até hoje faço parte lá. A gente está sempre envolvido com estudos. A Camila já esteve, né, na parte de baixo aqui da tela, fazendo uma palestra para nós, inclusive um tema muito legal mesmo, né, sobre a cultura do cancelamento, que me ensinou bastante, assim, foi revelador para mim, né, quando a gente conhece sobre esse tema. E agora estamos aqui, né, falando sobre purificação íntima, e é realmente muito bom. Queria pedir também, quem não segue ainda, por favor, seguir o canal Somos Espiritismo, e também seguir também, né, o Juventude Espírita Allan Kardec, né, são canais assim que visam o quê? Fazer a divulgação da doutrina espírita, que é a verdadeira caridade que a gente faz com essa doutrina, né? Maravilhosa. Pois é. Aí gostaria de agradecer muito a você por ter aceitado aqui participar hoje, num domingo à tarde, né? Nossa, aqui espalhando a palavra de Jesus, espalhando a palavra de Deus. É sempre importante. Agradecer por ter preparado esse tema maravilhoso pra gente. E eu adorei. Eu espero que o pessoal também tenha adorado. Acho que adoraram também. Mas sim, tá sempre muito bem-vindo para outras vezes. Se quiser participar. Se você quiser, assim, ativamente, eu queria falar disso aí, beleza. Vamos arrumar um dia a gente falar disso aí, não tem problema. A gente Eu vou também adorar. arruma. A gente também arruma, não tem problema. E retomando o que ele falou no começo, né, gente, do Setembro Amarelo, vamos se ligar pra, tipo, olhar para as pessoas, ouvir realmente as pessoas, porque às vezes a caridade, uma das maiores caridades que a gente pode fazer é só realmente ouvir o outro, sabe? Às vezes ele só quer falar, não quer nem nada, só quer falar. E a gente pode ajudar, a gente pode estar junto, a gente pode chegar e tá ouvindo esse irmão, tá ouvindo essa irmã,
dando aquele suporte. Também não, isso não exime de procurar ajuda profissional, obviamente, né? Tem vários grupos de psicólogos, inclusive, que estão fazendo de graça na internet. Ou então, faculdade, que faz um preço bem barato também, que é muito interessante. Então, se alguém estiver precisando de ajuda, quiser conversar, ou então quiser procurar uma ajuda, por favor, não deixe de procurar ajuda. É muito, muito, muito importante. Então, quer falar mais alguma Exatamente. coisa, Ed? Não, no caso, é só agradecer mesmo. Muito obrigado a Camila e a Juventude Espírita Allan Kardec pelo convite, né? Eu também estou aqui à disposição. Eu também estou, né, sempre procuro pessoas para falar, fazer lives também, e aí, né, quem sabe eu vou bater na porta da Juventude Espírita aí também de novo, né? Quem sabe pegar a Camila para conversar, porque a Camila tem as ideias muito boas. Eu acho muito legal, sim, realmente eu elogio bastante, porque eu já aprendi muito, assim, não só na live, mas com a sua participação em outros grupos também, acho muito bom. E é isso, é a gente se ajudando, né? Se instruindo, né? E por aí vai, né? É isso. Ótimo, muito obrigada. Então, vamos fazer a prece final. Você quer fazer ou eu faço? Você faz, né? Por favor. Então, faço. Então, vamos fechar nossos olhos, quem sentir a vontade para esse momento. Vamos respirar fundo e elevar nosso pensamento ao alto. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde, aprendendo mais sobre seus ensinamentos, sobre como se purificar para chegar realmente às suas leis, ao teu amor, para que consigamos, degrau por degrau, passo por passo, sermos mais dignos de ser tua imagem e semelhança. Possamos também ajudar todos os nossos irmãos encarnados e encarnados com vibrações de muita luz, amor e paz. Que assim seja. Perfeito. Ed, muito obrigada, foi maravilhoso. Um beijo para você. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Muito obrigada também.